Fala, sucesso! Mais um super vídeo. Eu me chamo Gladson, Pastor Gladson, se você for ver ele. E hoje é um dos maiores enigmas da Bíblia e que provavelmente você não sabia. Gladson, mas deve ser um enigma comum. Não é. É a pergunta da existência humana. Eu digo que é a pergunta daquele que olha para o próximo. Já pegou, né? E olha aí. Cara, que linda essa capa, né? Essa capa ficou bonita demais, gente. Olha que legal. O que significa hoje? A única pergunta que o rei Salomão não conseguiu desvendar e que Jesus Cristo respondeu. Isso mesmo que você ouviu. Gente, que maravilha! Gladson, existe isso? Falei, existe. E vou te falar mais. É o único enigma que Salomão não conseguiu desvendar e que, olha que interessante, não se responde apenas com palavras. Gladson, já estou curioso já. Eu digo que se você entender isso, você, na sua área, em qualquer área, você começa a prosperar. Gente, quem ainda não passou por isso? Concorda? Todo mundo já passou por isso. O rei Salomão, embora tivesse todo o conhecimento do mundo, pediu para Deus sabedoria, e na realidade, quando você vai ver nos originais, ele não pediu sabedoria. Sábio foi o pedido dele. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Na realidade, ele pediu um coração de discernimento. Gladson, ele pediu um coração. No original, quando você vai ver as escrituras, ele pediu um coração de discernimento. E que foi extremamente sábio. Mas aí ficou na indagação. Olha como essa pergunta ela é muito forte. Ela acompanhou a existência. Mesmo no futuro, depois de Salomão ter passado no mundo, alguns profetas, mesmo tendo uma conexão plena com Deus, ainda continuou com essa dúvida. Olha só, essa indagação aí ficou com Jeremias. Jeremias fez isso. E está lá em Jeremias, logo no começo lá, Jeremias 12:1, tem lá no primeiro versículo do capítulo 12, na hora que ele já estava ali, já entendendo por que o ímpio prospera. Né? Jeremias teve essa pergunta. Abacuque também fez essa pergunta de uma outra forma. E Asaf. Gente, homens de Deus com essa dúvida. E aí, qual é a pergunta? Por que o ímpio prospera? Está lá em Jeremias 12, o próprio Jeremias, conhecido como o profeta chorão, ele falou, por que o ímpio prospera? Em outras palavras, sabe o que ele estava falando? Por que o justo sofre? Porque, gente, vamos lá. Para se fazer esse tipo de pergunta, você tem que estar sofrendo. E quando o sofrimento bate a sua porta, você passa a olhar para fora. Quantas vezes você já não fez? Gente, aí você mora num condomínio e aí você vê uma pessoa que não vai para a igreja, os filhos não frequentam ambientes, os filhos são, muitas vezes, você vê, são filhos agressivos, porque o pai é agressivo, o pai chega bêbado em casa e começa a prosperar. Só que é uma falsa prosperidade. Eu sei o que é isso, por exemplo, imagina, quantos lares que aí os pais chegam bêbados. E vou te contar uma coisa, não para justificar. Eu conheci uma pessoa em Ribeirão Preto. E aí eu falei, e ele embriagado, eu fiz uma pergunta, por que o senhor bebe muito? Gente, olha a resposta dele que me impactou. Eu falei, senhor, eu não estava na igreja ainda. E aí ele falou assim, não, eu não gosto de bebida. Aí eu falei, então por que o senhor bebe? Porque na realidade é uma bebida barata. E quando eu bebo, mata a fome. Existem justos. E naquele momento eu falei assim, gente, por que esse senhor aí? Eu falei assim, qual a sua história? Aí ele trabalhava numa empresa e foi enganado, a pessoa
passou a perna nele e depois, consequentemente, essa pessoa roubou a empresa desse cara que ele trabalhava e depois quando foram pedir desculpa para ele já estava destruída a vida dele. Escolhas erradas. Ou não. Gente, muito cuidado. Você fala, eu nunca farei isso. Muito cuidado. Muito, muito cuidado. Deus pode te mostrar que é possível você fazer isso. Então, não solte ao ar o seu poder, que é a palavra. Então, nesse caso, não justifique isso. Mas quantas pessoas sofrem? Quantas vezes você já ficou sem... Gente, eu vou falar uma frase aqui que é muito impactante. Só precisa de milagre quem está no deserto. Eu já tive em desertos que eu fui pagar uma conta e eu não tinha o dinheiro para pagar. E aí, e eu sou uma pessoa que eu pondero, eu sei calcular. E na hora que eu fui pagar, eu falei, Senhor, eu tenho que escolher qual conta que eu vou pagar. E o milagre é igual o maná. Ele é o suficiente, ele não sobra. Por isso que para você ter sobra, você tem que ir trabalhar. Você tem que estar dentro de Canaã. Canaã não tem milagre. Canaã é a vida do empresário. Você sabia disso? É o lugar que você tem que acordar cedo e dormir tarde para cuidar da sua empresa, de cada família. E quase sempre as pessoas vão te julgar quando está fraco, mas quando você está bem, elas vão te julgar mais ainda. Parece? Você sabe o que eu estou falando. O empresário ele tem essa situação. E você que é funcionário hoje, você vai se tornar empresário. E eu digo que a pessoa que tem medo de ser empresário, não julgue quem é. Porque eu sei o peso que é ser empresário. E neste caso aqui, esse senhor me deu uma grande lição. Aquele dia eu falei, gente, eu nunca imaginaria que alguém começou a beber pinga só para matar a fome. E aí, E ele falou uma frase que falou assim, e o bom é que quando eu bebo, algum tempo depois, eu comecei a gostar não do sabor da bebida, mas do esquecimento que ele me fazia ter. Eu esquecia dos problemas temporariamente. Se você pudesse esquecer tudo, seria ótimo, ou não. Mas se você esquece tudo, você esquece as boas lembranças. O mundo não é feito só de boas lembranças. Existe um estudo que pessoas hoje países que não falta nada, que você tem várias escolhas, são os lugares onde tem mais depressão. Porque a pessoa tem tudo. Quantos filhos que você conhece de pessoas muito prósperas, por isso que eu discordo de você dar tudo para o seu filho, nada é tão maravilhoso quanto a conquista. Você já teve essa pergunta. Por que o ímpio prospera e o justo sofre? Você é justo? Glaucio, eu sou justo. Cuidado que você pode estar orando igual aquele. Senhor, eu não sou igual aquele ímpio que faz... Lembra que tem uma pessoa que vai orar e Jesus pergunta, qual que é a melhor oração? Aí o outro falou, Senhor, eu não valho nada. O que eu posso melhorar? E o outro, não, eu não sou como esse injusto. Cuidado, você pode estar orando errado. E cuidado com a oração. Você fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor quebre toda a humildade, quebre todo orgulho. Perdão, toda humildade não. Quebre todo orgulho. E aí Deus quebra o seu orgulho, te dando dificuldade. E aí você passa por uma dificuldade e esquece que no silêncio da sua oração você fez esse pedido para Deus. Cuidado com os seus pedidos emocionais. Tenha sabedoria. Tenha um coração de discernimento como Salomão, que mesmo com todo o conhecimento ele não conseguiu responder. Ele deixou algumas migalhas. Quando você vai ver Provérbios, quando você vai ver Salmos, tem algumas migalhas. E mesmo assim, no final da vida ele fala, vaidade. Tudo é vaidade. Até quando você olha para fazer essa pergunta, é um processo de vaidade. Porque você esquece de olhar para o seu eu e passa a olhar para o próximo. E isso é uma lição, mas eu vou te responder como Jesus respondeu isso. Você já foi traído? Você já foi enganado? Todo mundo já foi. Você colocou uma confiança numa pessoa e essa pessoa depois saiu e levou todo o seu conhecimento e muito mais ainda, pasmem, a sua empresa. Levou funcionário junto com ele. Eu digo que quando alguém leva alguém com ele, essa pessoa nunca foi sua e nada é seu. Faltou o quê?
que você tivesse humildade de ser igual um capitão que tem que conquistar todo o barco. Você tem que conquistar as pessoas que estão no barco. Se você é um patrão que sempre direciona alguém para fazer, cuidado, você pode estar fazendo a sua empresa ser de outra pessoa. É uma lição quando você vai dar em mastermind, em grandes empresas, ele fala, tome a rédea do seu negócio. Não deixe qualquer pessoa dirigir o seu carro. O seu carro é a sua empresa. E aí quando você fica olhando para o ímpio, quem está trabalhando e dirigindo o seu carro não tem tempo de olhar, ele só vai olhar para o retrovisor quem está do lado. Ele não vai olhar para quem está muito atrás. Ele não tem tempo. Quem está na frente, a preocupação dele é continuar na pista. Quem está em segundo, a preocupação dele é quem está na frente. Se você está olhando para o lado e fazendo essa pergunta, é porque você está em segundo lugar. Quem está em primeiro só olha de vez em quando para o retrovisor. E ele só se mantém quando alguém chega perto dele. E aí ele faz o quê? Ele tem duas situações. Ou ele fica olhando várias vezes para o retrovisor e perde o tempo. Aí é o momento quando o segundo lugar está muito próximo dele. Os grandes primeiros lugares nem olham para trás. Olham só para o lado. De vez em quando. Tem uma cena do Bold correndo que ele sabia que ele ganhava. Ele só olhou para o lado só para conversar com o cara. E o cara em primeiro lugar todo. Gente, impressionante. Para de olhar para o lado. E passa a olhar para a sua vida. Primeiro, se você fosse funcionário da sua empresa, você se contrataria? Eu me contrataria. Será? Com o tempo que você trabalha, com o tempo que você fica no celular, no tempo que você faz as suas coisas, e você não coloca foco em rendimento? Será? Agora, provando para você que você já fez essa pergunta, a gente vai agora à resposta de Jesus Cristo. Gente, não tem o que fazer. Você já fez essas perguntas todinho. Por que o ímpio? Porque você olha lá porque o seu concorrente está crescendo. Porque o fulano tá na minha frente. Lembre-se, enquanto você está focado em quem está na sua frente, você deixa de trabalhar. Você deixa de evoluir. E você pode estar crescendo pela inveja. Não cresça pela inveja. Cresça pela competência. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Porque ele tem ajuda do pai. É porque fulano tá... Não. Se ele tem ajuda do pai, faça em dobro. Porque ele tem ajuda do pai, é porque ele está fazendo o caminho certo. Ele teve a humildade de seguir o que o pai está ensinando. Eu conheço filhos que prosperaram uma empresa, mas, gente, não é fácil. Já vi bispos e bispas, filhos de bispos. Gente, a cobrança é muito maior. Por quê? Porque as pessoas vão enxergar. E quem não cobra é cobrado no futuro. E quem cobra é o povo, é as pessoas que estão do redor. Porque ele começa a ter o quê? Falta de humildade. Você vai ver histórias. O pai, já viu aquela história? O pai constrói, o filho mantém e o neto destrói? Sabe de quem que é essa história? Davi construiu, montou, Salomão manteve e Roboão destruiu. Mas foi Roboão? Não, tem consequências do pai, que deixou para o filho. E o filho, como orgulho, não conseguiu dar ouvidos às pessoas mais velhas. Ele ouviu os melhores amigos. É o que vai acontecer. Eu fui para Dubai, fui perguntado lá pro rei, o faraó, vamos dizer faraó de Dubai. Ele falou assim, e o que o senhor acha do crescimento? Ele falou, no meu tempo eu andava de camelos. E hoje, meus netos andam de Land Rover. Momentos difíceis fazem homens fortes. Momentos fáceis fazem homens fracos. Que lição, gente. Porque a pessoa que já tem tudo não sabe o poder da conquista. Você, empresário, sabe que conquistar é bom. Mas quando você para olhar... É bom olhar para o lado? Sim. Eu tenho minhas discordâncias aqui quando a pessoa... porque você tem que pegar e roubar a ideia de outro. Gente, isso só funciona com quem tem pouca criatividade. Lógico que você tem que saber o que realmente funciona. Erro comum que eu tive no início. Eu criava um produto e corria atrás do cliente. Hoje não. Hoje a minha maturidade me ensina que eu vejo a necessidade do público e corro atrás do produto. É diferente. Eu vou inventar uma coisa maravilhosa, depois eu corro atrás. Não faça isso. É o contrário. Então não perca a sua energia. Você pode dar sorte? Sim. Mas pare de olhar para o lado
e começa a confiar. As maiores coisas eram copiadas do mundo gospel. Se você vai ver Michael Jackson, todos os cantores pegaram coisas, danças e essências. Elvis Presley, ele viu a pessoa dançar e pegou uma coisa de Deus e copiou para o mundo. Hoje está sendo o contrário. Por quê? Porque as pessoas não entendem que se você é imagem e semelhança do Criador, você tem o poder de criar. Tá, agora para de olhar para o lado e olha para o centro, para não afundar igual Pedro. Agora vamos lá para Jesus, porque está bom, você me provou que eu tenho essa pergunta, eu já tive essa pergunta por mais tempo. Por que fulano na minha escola nem estuda e já responde as perguntas rápido e inteligente? Eu não fui o melhor aluno da minha escola, não fui. Eu era do fundão, eu gostava de esporte e estudava quando estava na perrenga. Isso é um ato de inteligência, que é igual HD. Para que eu vou estudar? Gente, quanta coisa que eu estudei e que eu não uso hoje. Aí depois que eu saí da escola, eu comecei, porque era estudar simplesmente para poder passar de nota. E não aprendia nada. Fora matemática, física, essas coisas que eu gostava. Quando eu saí da escola, parei de estudar, eu comecei a ler por prazer. Pasmem, eu deixei televisão e cheguei a ler 126 livros em um ano. Porque depois eu comecei a ler rápido e pegava enciclopédia, porque não tinha televisão. Outra dica. E eu tinha que correr atrás. Minha filha agora fala assim: papai, consegui ler 95 páginas em 5 dias. Eu falei: menina, 9 anos. E com argumentos, irmão. Meu Deus, irmão. Pensa os argumentos. Aí eu falei: gente, é porque ela não come alumínio, né? Porque a gente tem as panelas de aço cirúrgico aqui em casa. E aí o cérebro dela tá voando. Como que eu vou fazer? Eu até brinquei. Uma vez eu viajei, contando uma história, fugindo do assunto. Eu viajei para abrir uma empresa na Bahia. E eu tenho o costume de no sábado sair, que é o dia da filha. Aí eu falo assim, não é o dia, porque aí a filha fala: pai, é 24 horas. Aí eu tive que reformular o nome. Falei: é o momento especial da filha. Aí eu falei: filha, papai, você já tá chegando? Eu falei: filho, o papai vai demorar um pouquinho. Papai, amanhã o senhor vem, né? Porque amanhã é domingo. Eu falei: filho, o papai vai chegar só semana que vem. Aí ela falou: pai, eu tenho uma frase pro senhor. Eu falei: pode falar, filho. E ela já me viu falando isso pra casais, né? Aí ela: qual é, filha, com a frase? Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Aí eu liguei pra minha mulher e falei: amor, tira o alumínio dessa menina. Dá alumínio, porque a gente brinca, né, de panelas de aço cirúrgico. Depois você pesquisa isso, é muito importante. E aí isso me fez modificar minha forma de ser. E se você quiser saber mais sobre a panela, eu te indico uma pessoa que é representante, que vale muito a pena. Então, quando você entende agora que você fica olhando pro ímpio e você está perdendo seu tempo de crescimento, isso já começa a mudar a história. Coloca focos. Quanto que você precisa de ganhar por dia? Eu vou provar para você que você tem valor. Uma vez eu perguntei para a pessoa: qual é o seu valor? Eu não tenho preço. Tem. E você já se condicionou a te dar valor. Quando você começa a entender o valor que você tem, você começa a entender essa pergunta. Aí ele falou assim: vamos supor que você ganhe R$1.000 por dia. Por mês, perdão. Se você ganhar, a cada R$1.000 que você ganha por mês, você está ganhando R$50 por dia. Se você divide 50, você trabalha 5 horas apenas, você está ganhando R$10 por hora. Então você vale R$10 por hora. Nossa, tão pouco! Opa! Como é que faz para mudar? De repente você começa só simplesmente dobrar. Passe a fazer algo que te dê R$20 por dia ou R$100, quer dizer, R$20 por hora ou R$100 por dia. Depois você vai aumentando esse 100 para 150 ou 120 ou 101. Não coloque valores extremos. Coloque onde o seu pezinho pode ir. E isso vai começar a mudar a sua história. E aí você passa a ganhar de 1.000, você pula para 2.000, de 2.000 você pula para 4.000, de 4.000 você já espantosamente já pula para 10. Existe uma matemática espiritual para isso. E aí você para de olhar para o lado, porque você está tão preocupado em melhorar a sua produtividade, você não vai fazer. Por que o ímpio prospera? É porque ele está seguindo essa justificativa. Mas como Jesus respondeu?
Agora você vai entender que isso vai mudar a sua história. E isso é de suma importância. Jesus Cristo, o símbolo máximo da justiça, não respondeu apenas com palavras, mas com uma atitude marcante. Quem foi a pessoa mais justa? Aí a gente tem que fazer a pergunta. Quem foi a pessoa mais justa que já pisou na terra? Jesus. Fantástico. Agora vamos lá para uma indagação mais peculiar. Mesmo sendo o justo dos justos, ele não se deixou enganar pela serpente. Quem foi enganado pela serpente? Adão? Não, Eva. Mas Eva foi enganada pela serpente. E uma curiosidade, quando Deus falou, criou o homem à sua imagem e semelhança, a mulher estava dentro dele. Quando passou a chamar Adão, a mulher já não fazia mais parte dele. Então o homem só é considerado realmente homem quando ele está casado. Meu Deus, por que nunca ninguém me ensinou isso? Vai lá ler nas escrituras, você vai ver. Adão, depois que Eva saiu dele. Você vai estudar as escrituras originais, você vai vendo que vai desmistificando. E Eva acrescentou uma pequena palavra. Deus falou que não era para comer. E se você ler lá na escritura agora, a serpente perguntou para Eva, o que não pode fazer? O que Deus falou com você? Serpente. Simples. Deus falou para não tocar e nem comer. Peraí, Deus não falou para tocar. Galatas tem isso nas escrituras? Tem. Depois você pesquisa e tá lá. Ela acrescentou uma palavra. E aí a serpente sagaz fez ela tocar. E não aconteceu nada. Só que quando ela pegou e comeu, naquele momento, olha que interessante, a palavra e morrerá, não, a palavra original é se tornará mortal. O homem e a mulher no céu era imortal, porque estava na presença de Deus. Então, aqui já começa a desvencilhar uma parte. E Jesus, na sua sabedoria, quando a serpente o levou, primeiro, quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Lá chegando, a serpente tocou na primeira coisa que o homem caiu, no comer. E fala, transforma essa pedra em pão. Jesus não transformou aquela pedra em pão na hora pela ordem de Satanás, mas pela ordem de Deus. Como assim? Ele transformou pedra em pão? Sim. Pão significa palavra, aquilo que alimenta. E quem é esse? Pedro. Pedro é pedra. E ele passou a divulgar a palavra, virou pão. Isso, olhando a questão, a midrash, vamos dizer assim, uma coisa mais espiritual. Isso já começa a mudar você de uma forma e fala assim, gente, agora eu tô começando a entender. Jesus não deixou, mesmo injustiçado, ele não matou o irmão. Quando João falou, Senhor, vamos aqui, vamos. Aí a voz do trovão estava lá e falou, Senhor, vamos deixar cair aqui, ó, trovão do céu, porque o pessoal estava humilhando Jesus. Aí 2 discípulos maravilhosos falaram, Senhor, taca fogo do céu, taca fogo do céu. Aí Jesus falou, não. Não vou fazer igual eles. Trouxe fogo dos céus. Então aí você tem que ter a sabedoria. Ele não matou. Ele poderia ter feito qualquer coisa. E Jesus falou, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Olha que Machia maravilhoso e de um entendimento muito pleno. Ele não comeu a lentilha, assim como foi feito com Esaú. Não deixou o poder subir para a cabeça, porque é o que acontece com a maioria das pessoas quando começam a ficar prósperas. Você, empresário, você vai ficar próspero. O momento que você está passando é só para fazer o quê? Para você entender como é passar dificuldade. Para quando você entende, quando ficar próspero novamente, como José, você vai ter sabedoria de prosperar na escassez. Você aprende isso na Bolsa de Valores. Tem como ganhar dinheiro na queda? Sim. Quem deu essa aula? José. Porque quando alguma coisa cai, é porque está ficando escasso, então ele gera mais valor. Quando você entende historicidade, geografia, e aí quando você começa a estudar clima, você começa a ganhar dinheiro com isso. Se você está num lugar que não chove no deserto, dá para vender guarda-chuva? Dá.
Porque ali você vai colocar o guarda-chuva para não ter... Você não vai vender para a chuva. Você vai vender para o sol. Para não ter radiação. Uau! Tudo é a forma. Poxa, mas a pessoa está com neve. Peraí, guarda-chuva na neve, será que funciona? Aí você vai ver a realidade do ambiente e você vai fazer o teste. Se funciona, bem. Se não funciona, não, porque eu não posso pegar o guarda-chuva porque o negócio de metal faz grudar a mão. E aí e quando você gruda, ela tira a pele. Quando você está na neve, tive a oportunidade na pele e é pior do que o sol. Quando você está no sol, eu fiquei queimado porque a luz reflete na neve e vem. O que eu estou falando com isso, Gladys? Explicando para você que tudo é inteligência. Tudo você se adaptar, ver se o seu produto funciona no ambiente. Agora eu vou te dar uma curiosidade, uma coisa que me deixou chocado. Por que os ambientes frios são mais ricos que os lugares muito quentes? A resposta veio de uma simples forma de um amigo. Ele falou, Gladys, quando você está no frio, você é obrigado a ficar retraído e pensando. Você pensa mais em fazer. Quando tem sol, você fica pensando mais em ganhar para se divertir. Falei, tá aí. Porque os lugares quentes, eles plantam e colhem. Somos nós que fazemos o quê? O enlatamento, manufaturamos, fazemos ele transformar em trigo. Por quê? Porque como lá fora está muito frio, nós temos muito tempo para trabalhar aqui dentro, onde é quente. Que é o único lugar que é quente. É onde há produção. Então, olha que interessante isso. É muito interessante. E agora você entendendo que Jesus, ele conseguiu fazer tudo isso, e como que Jesus respondeu? Está preparado? Muitas vezes o que eu vou falar aqui agora vai te chocar. E tem a explicação que eu acabei de explicar para você. Quando você está num ambiente muito frio, você só tem uma saída. Fenomenal isso, né? Você trabalha ou você vai dormir. Só que se eu dormir, eu não vou ter lenha para esquentar. Eu não vou ter dinheiro para conseguir manter aquela estrutura quente. Porque não é barato. Então é melhor ir para a fábrica, trabalhar, me ocupar enquanto está frio lá fora. Enquanto os outros se divertem, estou aqui dentro trabalhando. Porém, Jesus fez algo surpreendente. Como que Jesus respondeu essa pergunta que mais curiosa, que nem Salomão e nenhum outro profeta respondeu? Ele respondeu com palavra e com atitude. Primeira coisa que ele fez, ele usou a palavra para falar, simplesmente falou, seja feito a sua vontade. Quando você lê esse texto, parece um texto comum, mas ele tem um poder tão grande que ele começa a responder a pergunta não respondida por nenhum homem. Ele chega e fala, seja feito a sua vontade. Em outras palavras, ele está falando, mesmo que essa palavra não seja seja uma palavra muito recente, ela está implícita em todo o evangelho. Livre-arbítrio. Jesus foi o único homem que centralizou o livre-arbítrio. Ele falou, eu não quero minha vontade, eu quero que seja feito a sua vontade. Quando a sua empresa, você estiver na sua empresa, e você colocar ela e centralizar ela com a vontade do Pai, e colocar Deus como sócio, você vai ver que as coisas vão mudar. Faz uma aliança com Deus. Ah, Gladys, eu não concordo com 10%, começa com 1. Ah, mas não é bíblico. Gente, não é bíblico, é dar 0. 0 vezes 0 é igual a 0. Quem semeia vento, colhe vendaval. 0 vezes 0 é igual a 0, gente. Quando você começa a entender, e muitas vezes você vai começar com 1 vezes 1 dá 1, Gladys, não sai do lugar. Tá. Mas é volume. 1 vezes 1 vezes 1 é volume, metro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1. Eu estou colocando aqui agora uma dimensão naquilo que estava nem reta, não tinha nem ponto. Então, quando você começa a estudar matemática, existe um ponto, que você começa a ser um ponto no universo. Aí depois você fala, agora eu vou dar mais um 1. Aí você já virou uma reta. Ah, agora eu vou subir um pouquinho. Ah, virou um volume. Mas se eu tenho que tomar cuidado onde eu vou botar esse ponto. Se eu coloco na frente, vai virar outra reta. Eu tenho que começar a subir. Primeiro, cara, que doida essa, hein? Isso é papo de... Claro,
Explica de novo, vamos lá. Matemática é um ponto aqui, é um ponto. Quando eu gero um outro ponto, virou uma reta. Opa, um ponto. Então, quando eu coloco um outro ponto, se eu coloco um ponto aqui e outro ponto aqui, virou uma reta. Porém, quando eu coloco eu falo agora eu quero fazer com uma dimensão celestial, vou botar um ponto aqui, virou volume. E depois vai colocando 2, 3, 4, e quando menos se esperar, lá se eu dou do bruto, do sólido, do gasoso. Gente, você e Deus. Mas o correto é daquilo que Deus te der. Tô pagando imposto. Gente, cada caso é um caso. E eu sei o que eu faço, eu não vou te falar o que eu faço, porque de repente você não vai, porque demorou eu chegar nesse processo. Eu demorei a chegar no processo. Você já foi dando dízimo? Não foi. Eu não vou mentir para você. Eu já dei dízimo e eu descobri que você dar dízimo insatisfeito faz parte da 10ª. E mesmo a 10ª, você tem 10 formas de dar o dízimo. Judaico fala 8. Então você tem 8, 10 formas de dar o dízimo. E a pior delas é quando você dá com desgosto. E mesmo assim Deus te faz honrar. Deus te faz prosperar. Porque não é a forma somente. Deus, ele entende. E tem aquela que você dá pensando em receber. Tem várias. Qual que é a melhor? Não existe a melhor. Tem aquele que não existe a pior. Aqui não faz. É igual você falar para alguém que não faz nada. Se você tiver qualquer dúvida, me manda uma pergunta no particular e eu te respondo. Com o maior prazer. Lógico que no meu tempo, como eu sou empresário, então muitas vezes eu vou olhar o meu tempo e falar, vou te responder. Aí você entra, tem no Instagram, tem aqui no YouTube, você já pode fazer a pergunta até particular. Tem o e-mail, cara. Vou colocar aqui o e-mail para você mandar a pergunta particular, se você tiver, e aí você já manda para mim. Qual que é o intuito? Eu quero te ajudar a crescer. Aí você vai falar assim, Gladys, e para que eu vou te ajudar? Porque quando você tiver grande, você fala assim, Gladys, você me ajudou. Eu falei, não te ajudei. Deus não tem um jumento que fala, um burro, uma jumenta que fala na Bíblia? Eu sou o jumento da vez. Então, é Deus. Eu vou ficar honrado porque eu te ajudei, porque eu fui instrumento de Deus na sua vida para a sua prosperidade. Então, respondendo aqui, por que Jesus, como que Jesus respondeu? Vamos lá. Seja feita a sua vontade. Ele centralizou. Qual que é a vontade de Deus na sua empresa? É que você comece, a gente fala assim, Deus, eu coloquei Deus na minha empresa. Tá bom. Quais são os princípios para você crescer a sua empresa? Primeiro, você tem que reformular a sua empresa. Seja funcionário, comece a ser motorista da sua empresa. Não deixe outra pessoa administrar, a menos que você esteja treinando seu filho, uma pessoa de confiança, um sócio, e mesmo assim, com todo o documento. Não, mas eu confio nele. Não. Até Deus confiando no povo, pediu 84 assinaturas de Neemias. Tá lá, você vai lá, tem 84 assinaturas. Por quê? Porque um homem somente na palavra não era o suficiente. Ele se esquecia. Então agora, a partir de hoje, tem que ser escrito. Tá lá. Tem que escrever. Tem coisa que, tá na Bíblia e você muitas vezes você não leu. Agora, qual que é o passo? Primeiro, você é dono da empresa. Se estrutura. Depois, você começa a ver quanto que você deve. Uau. Tá, Gladys, é muito alta a dívida. Não, é só dinheiro. Depois que você começa a entender o que você está devendo, como que você faz, agora você vai para estratégia. Se você não sabe qual o tamanho do buraco, você vai ficar enchendo o buraco sem saber. Então você viu um buraco, tá lá, 1 milhão. Poxa, como é que eu faço? A empresa, o máximo que ela faturou foi 200 mil. Então tá. Então, poxa, mas faturou 200 mil, mas eu tenho que pagar funcionário, pagar isso. Tá bom. Sobrou lá 50 mil. Então, 50. Eu divido aqui por 1 milhão. Eu já sei que eu vou ter aqui, poxa, 50. Sobrou 50 mil. Então, são 20 meses. Aí você vai começar a estruturar. O que eu preciso fazer para... Senhor, eu preciso ganhar 200 mil por mês para conseguir fazer em 20 meses quitar. E eu ainda tenho que me manter ainda. A matemática, você não vai... Eu já peguei igrejas que deviam 3, 4 meses de aluguel com uma arrecadação. Vou te dar um exemplo bem prático. Que assim, como eu era um pastor que eu não recolhia dinheiro, nunca fiz questão do dinheiro da igreja, mas isso sou eu, uma aliança que eu fiz com Deus. Eu peguei uma igreja uma vez que tinha lá 54 mil de dívida. Desses 54 mil de dívida, a igreja estava arrecadando 2 mil e pagando
3 mil de aluguel. Matemática básica, não dá certo. Cheguei e falei, Deus, que a gente vai promover, e deixei claro. Falei, gente, é o seguinte, a igreja está passando assim. O que vocês acham? A igreja, ela não é uma empresa. A igreja é de Deus, mas eu tenho que tratar ela como se fosse uma empresa, porque senão ela não se paga. E aí não vai haver igreja. Não podemos ser totalmente ingênuos em relação a isso. E aí eu relatei para o pessoal, falei, a gente precisa de ajudar mais pessoas, porque as pessoas, quando estão sendo mais ajudadas, automaticamente elas podem ajudar. E eu não sou de pedir dízimo. Eu não sou. Eu sou exemplo. Eu falei, gente, eu estou dando aqui para ajudar. E mostrava. Eu fazia isso. Conclusão, em 6 meses, não sei qual a matemática que foi a matemática de Deus, conseguimos sanar toda a dívida da igreja. E, pasme, conseguiram pagar certinho e priorizando a igreja. Lógico que eu fui no dono, pedi uma renegociação, tudo foram processos. Tudo foram processos. Então, como que eu centralizo a vontade de Deus? Primeiro, eu tenho que... Deus deu conhecimentos humanos, de finanças, está tudo na Bíblia. Sabe para que serve dízimo? Está preparado? Dízimo, 10%. Você sabia que se você dá 10,1%, você está em pecado? Não é pecado, está errando o alvo. Porque Deus não é agiota de você dar, acho que eu ganhei tanto, aí você dá tanto. Não. O dízimo é só para você ter uma organização. Você não pode dar 10% daquilo que você não sabe que ganha. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e o judeu, eu achei muito... Aí eu perguntei para o judeu, porque todo judeu é próspero. Não, nem todo judeu é ser próximo. Eu falei, por que não? Porque se ele não entender o princípio da dízima. Eu falei, qual que é o princípio do dízimo? O dízimo não é somente ter fidelidade, é a organização. A maioria dos judeus fazem aula de administração financeira, porque não adianta ser bom vendedor se não sabe administrar o que ganha. Cara, toma na cachola aí agora. Forte isso, né? Essa aí você nem vai dormir mais. Vou dar 10% de algo que eu não sei que ganha. Então, muitos discípulos que eram empresários, amigos meus, eu falava, quanto que você ganha? Eu devo ganhar. Não, devo não é. Eu acho que... Não, acho também não. Quanto você ganha? A partir de hoje, você tem que colocar. Para você centralizar e colocar Deus como centralizador, primeiro organize a sua empresa. Vou confessar, eu não era bom nisso. E ainda confesso, ainda não sou tão bom, porque eu sou bom para correr atrás de fazer o dinheiro. Mas não adianta trazer o dinheiro. Eu vejo muitas pessoas, porque você faz você ganhar 1 milhão. Hoje eu tenho um perigo, eu sei que é ganhar 1 milhão, mas eu sei quanto é pagar 400, 500 mil de imposto por eu não saber alguns detalhes de finanças. Vou comprar um produto, vou ter um lucro muito grande nesse produto. Cuidado, empresário. Você vai ter que pagar imposto sobre isso. Eu vou trazer qualquer dia desse aqui uma pessoa que entende de imposto como ninguém. Por quê? Porque eu quero que você entenda que, de uma vez por todas, que você tem que dar dízimo de uma parte, dependendo de cada caso da empresa. Você entendeu agora? E aí, o que Jesus fez? Agora, voltando aqui agora. Jesus centralizou e falou, seja feito a sua vontade. Já te deu uma dica preciosa para sua empresa. Que seja feito a sua vontade. Beleza. Qual que é o segundo passo aqui? Aí você vai perguntar, se você for uma pessoa, mas ele centralizou, fez a vontade do pai e isso levou ele à morte. Ótimo. Porque muitas vezes a sua empresa já está morta e você não sabe. Muitas vezes a sua vida está morta e você não sabe. E qual que é a solução aqui agora? É o que Jesus ensina, com atitude. Eu fui justo, Jesus falando. Eu fiz tudo coerente, eu fiz tudo à vontade do Pai. Fiz tudo que tinha que ser feito. Mas fui enganado, fui traído. Eu passei fome. Eu passei dificuldade. Eu passei várias situações que um justo, pela lógica, não deveria passar. E eu fui traído e enganado por as pessoas que eu quis ajudar. Ele foi justo. Tá. Ele, mesmo sendo o mais justo de todos os justos, passou por todas as dificuldades. Todas as dificuldades. E ainda, no momento de depressão, que ele estava no Getsemane, ele suou sangue. E esse suar sangue tem uma
uma coisa muito legal em relação à vaca vermelha. O local que ele sangrou foi o último lugar que foi sacrificado uma vaca vermelha. Curioso? E aí você começa a entender que Jesus, naquele processo ali, com tanta depressão, não conseguiu dormir. Viu o que ia acontecer, mas ele tinha uma certeza, que é a mesma certeza do justo. Você vai passar por dificuldade. E aí você vai falar assim, Gladson, tem base bíblica? Tem, olha aqui, João 10:10. Porque Jesus, ele vem fazer o quê? A pior morte não é em vida, mas é a morte eterna. Jesus, mesmo sabendo que iria morrer, ele já sabia que existia algo muito maior. Jesus, ele veio justamente, o Mashiach veio para mostrar que o Pai Supremo tem várias moradas. Eu até brinco com a Dani Pires, que ela é extremamente extrovertida e alegre. Eu falo que ela não vai ficar só numa sala, ela vai ficar em várias salas. Porque são várias moradas. Ela vai passar em sala em sala. Oi, tô bom, porque é o jeito dela. Ela é bem animada, ela é bem extrovertida e bem alegre. E as pessoas querem estar do lado dela. Então isso já começa a mudar. Então a pior morte não é em vida, mas é a morte eterna. Tem isso? Tem. Olha que interessante. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uau, Gladson, agora eu entendi isso. Tá, aí vem aqui uma simbologia que de repente você pode não ter parado para notar. Peraí, um bandido vem para matar, ele vem para roubar. Tá bom, roubei. Matar. Tá bom, depois que eu matei, para que eu vou destruir? Por que a pessoa está morta? Você não tem mais o que destruir. Aí vem para destruir. Sabe por que é destruir? Destruir a alma. Aqui é a essência, ele mostra o mundo espiritual. Aqui ele está falando do mundo espiritual. E a pior morte não é em vida, é a eterna. Um justo pode estar tendo um sofrimento aqui, mas isso que não seja uma justificativa para você falar assim, eu quero sofrer para ter a vida eterna. Não. Qual pai que o filho pedindo peixe vai dar pedra? Essa simbologia é muito mística. E ela tem uma explicação muito maior do que a que a gente imagina. Quando você pede algo, Deus não quer te dar pedra, ele quer te dar peixe. Não é só a essência. Ele vai te dar o peixe porque o peixe ele sabe que é uma prosperidade na terra, que não seja uma justificativa para você ficar preso às coisas financeiras, porque a sua alma pode ficar presa ao mundo. Tem uma explicação bíblica para isso. Que você fique próspero e que saiba que quando você for para outro lugar, você vai ter o quê? Algo muito maior. Tem uma história muito legal de um bilionário que ao morreu e ele deixou uma carta falando para os filhos, eu quero ser enterrado com a minha meia. E na cultura judaica, a forma do enterro não pode ser do jeito que a pessoa vê, ela vai. Então existe todo um processo. E aí os filhos tentaram ligar para o rabino, para o sábio, e nada. E aí eles não conseguiram, ficaram tristes. E, poxa, o pai ali, e os filhos totalmente assim, deprimidos. E aí no dia do enterro, ele coloca a carta, eles leem a carta. E um áudio, se eu não me engano, tinha um áudio. Falei, filhos, vocês notaram que após vocês tentaram colocar pelo menos a minha meia predileta e não conseguiram. Isso é uma lição para aquilo que Deus me fez prosperar e que vocês entendam que nenhuma riqueza conquistada na terra pode ser levada aos céus. Caramba, gente! Então a riqueza que você vai ter aqui na terra vai ficar aqui na terra e pode criar até confusão se você não tiver a sabedoria desse grande bilionário. E aí o que aconteceu? Os filhos começaram e falou que vocês não briguem por algo que vocês vão deixar na terra. Que vocês façam com sabedoria aquilo que Deus me fez conquistar. Olha que entendimento desse sábio. Olha que entendimento desse sábio. Quando você entende que você vai ficar próspero e que
ele vem para roubar, matar e destruir, você começa a ficar mais leve. Ah, agora eu entendi. Então tem uma coisa além disso, do que só ganhar dinheiro. Você está passando por dificuldade? É só dinheiro. Na hora que você entender quem é você no contexto do mundo, você começa a prosperar. Quando você para de olhar para o ímpio e começa a olhar para a sua dificuldade, e que a sua dificuldade é algo que Deus vai fazer alavancar algo a mais, porque Jesus foi levantado. Só que foi levantado aonde? Ele enfrentou a traição, o sofrimento, mas sua ressurreição demonstrou que é uma realidade além da dor terrena. Eita! Qual que é a moral, Gladys? Mesmo crucificado, ele revelou que para os justos há uma esperança muito maior. Muito maior. As Escrituras nos lembram que até o mais justo dos justos pode passar por provações. Jesus é o exemplo supremo de justiça e ele experimentou a fome, o frio, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi humilhado e teve uma morte injusta. No entanto, sua história não termina na cruz. Ele abre o caminho para a vida eterna junto ao Pai. Mesmo quando confrontados com as batalhas e dificuldades, há uma promessa de morada eterna para os justos, para mim e para você. Mesmo que não sejamos os justos dos justos. No entanto, sua história não terminou na cruz. Assim, diante das incertezas terrenas que você tem, todos somos chamados a buscar a nossa morada nos domínios celestiais, onde a justiça reina eternamente. Gente, todo ímpio prospera. Mas o ímpio, tem muito ímpio que prospera. Mas vamos ver aqui, Provérbios 26:16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Nossa, lá você quer ver a queda do seu... Não, eu não tenho esse sentimento. A queda, muitas vezes... Gente, quantas histórias de pessoas ricas que você conhece e que a família está destruída? Eu conheço várias. Vários milionários. Um amigo meu recentemente destruído, o filho na droga, e ele deu tudo pro filho, só não deu trabalho. Porque ele sempre recebeu tudo que ele não tinha recebido. Então, cuidado quando você for dar aquilo que você não teve. Crie uma condição com o seu filho, porque você pode estar estragando o seu filho. Gente, eu tenho uma filha e a gente quer dar o melhor para nossas filhas, para nossa filha. Sempre, o melhor de tudo. Aí você já teve aquela pergunta também? Você está em batalha? Por que a gente sempre está em uma guerra? Você sai de uma e entra em outra. Sai de uma... Eu amo batalhas. Porque ela te acorda. Quando está tudo muito fácil, eu lembro num processo da minha vida. Gente, eu e minha esposa viajamos para mais de 40 países em 36 meses. Ah, é ótimo, Gladys. É ótimo. Mas diminui meu tempo de oração, diminui meu tempo com as pessoas. Eu estava diminuindo meu tempo com a minha filha, que ela não podia viajar com a gente. E eu viajei para vários lugares e Deus me permitiu ver várias culturas, várias formas de dificuldade que muitas vezes você nem tem noção. Pessoas que estavam comendo papelão com açúcar, gente. É muito pesado isso. Eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas as histórias que nos foram contadas, pessoas que misturavam... Por que o açúcar é mais caro? Porque é extremamente valorizado na África. Porque ele é misturado com terra para comer. Gente, dá uma dor no coração. E aí você faz essa pergunta, por que a gente está sempre em batalha? Quer a resposta? Olha esse texto aqui, a explicação está em Juízes 3, do 1. Aí você abre lá e você pode conferir. Juízes 3:1. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel, que é o povo de Deus, você não é um povo de faz parte do povo de Deus, não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso,
Um anjo do Senhor veio e disse que por causa da desobediência, eles nunca ficariam sem guerra. Esse texto também explica por que é o país que mais teve guerras no mundo. Por que Jerusalém sempre teve essa guerra? Esse texto também te explica. Porém, se a gente colocar ele no contexto pessoal, também é para o povo de Deus. Mas esse texto é mais direcionado ao povo judeu. Mas ele revela aqueles que são filhos adotivos, que somos nós. Adotivo, Glávio? É. Porque Jesus, quando ele morreu por mim e por você. Falando, eu fui justo. Eu morri, mas renasci. Porque existe algo muito mais além. E que se você quer ser próspero aqui na terra, que você seja uma pessoa desvencilhada daquilo que você ganhar. Aprenda uma coisa, que Deus vai fazer você prosperar. Tem uma última história que eu vou contar para você, que é marcante. E ela vai te explicar por que muitas vezes você não prosperou. E essa é uma história que vai te explicar como você colocar Deus como sócio da sua empresa. Gente, é o único sócio que só faz parte de 10%. E você fica com os outros 90%. E é a única pessoa que você aposta e sai perdendo e sai ganhando ao mesmo tempo. Porque se você sai perdendo, você vai ser próspero. Se você sai ganhando, você vai ser próspero. De qualquer jeito você vai ser próspero. Deus vai te ajudar. E a prosperidade não é no ganho, é no como vai passar pela dificuldade. Porque dificuldade todos nós passamos. E qual história é essa, Gladys? Certa vez, uma pessoa foi num sábio, um direcionador espiritual dele, seja de igreja, rabino, e eu vou deixar mais amplo, e chegou, vou colocar aqui no contexto evangélico. E ele chegou, mas essa é uma história rabínica. E ele chegou e foi lá conversar com o rabino dele. Porque ele estava com $1 milhão de dólares ou dólares. E ele estava entrando num processo de investimento. E ele não queria errar. E ele chegou lá para falar com o seu líder. E aí o seu líder lá com ele, falou, aí ele chegou na fila, aí foi a sua vez, ele deixou a pessoa falar, e quando chegou a vez dele, eu falei, tudo bom, rabino, eu quero falar algo para o senhor, porque Deus me fez prosperar muito. Aí o rabino olhou para ele e viu um outro jovem atrás dele, cabisbaixo, depressivo, caladinho, bem humilde. E aí ele falou, senhor, aguarda um pouquinho, eu queria que o senhor ficasse aqui do meu lado, só um momento. E fez a pessoa que estava atrás dele vir para frente. Quando ele veio para frente, a mente desse senhor, que estava com $1 milhão, ele ficou indignado. Ele ficou cego. Como que ele pode fazer isso comigo? Porque eu estou com $1 milhão dólares na minha conta, e eu venho fazer um negócio, e ele ficou cego e surdo. E aí ele começou, nesse momento, ele não conseguiu dar ouvidos ao que o seu líder, o pastor, o rabino, estava falando com aquele jovem. E aí, quando ele foi conversar, aí o rabino falou para o jovem, meu jovem, o que você precisa? Ô, senhor, eu estou passando por um processo de dificuldade muito grande, porém, eu sou ótimo em administração, em marketing e produtividade. Eu estou querendo uma oportunidade. E na cultura judaica, ele pode pegar um dinheiro emprestado sem juros. E ele falou assim, você quer um dinheiro emprestado sem juros? Não, senhor. Deus falou para mim que eu quero ser ajudante. Eu quero fazer algo diferente. Aí beleza, terminada a conversa. Aí ele pegou pro jovem e mandou o jovem sentar. Eu falei, não, pode sentar ali. Então que eu vou conversar com ele. E aí, meu amado? Porque o senhor me fez furar fila, não sei o quê. E ele não ouviu a conversa direito. Aí eu falei, e qual que é a opinião? Bem, você está com $1 milhão. Porque eu queria que o senhor me desse uma direção, porque eu estou com vários empreendimentos para fazer, isso e aquilo. E o que o senhor me daria a sugestão? Simples assim. Ele falou, tá vendo aquele jovem? Contrata ele, que tudo vai dar certo. Peraí, você quer que eu contrate aquele que o senhor colocou na minha frente? Eu falei, sim. Olha como ele ficou surdo para as situações do mundo. E ele foi para casa, indignado, porque ele não aceitou aquela direção. Conclusão, ele foi fazendo as coisas da forma que ele foi fazendo e, pasme, entrou numa falência, uma bancarrota. E aí, 3 meses passaram, ele foi falar com o rabino porque tudo deu errado. E aí, nessa vez, ele estava lá
E ele estava na fila e de repente uma pessoa muito próxima estava na frente dele e falou assim: opa, tudo bom? Meu líder, como é que o senhor tá? Eu vim aqui para falar com o senhor. Falei, o que foi? Nossa, minha empresa. Falei, peraí, posso fazer uma coisa? Falei, pode. E ele tava ele furou a fila de novo e mandou aquele senhor de $1 milhão vir para frente, que estava falido. Falei assim, pois não. Falei, senhor, eu tô passando por uma dificuldade muito grande. Depois que eu vim aqui, tudo deu errado, porque a sua direção não foi a correta. Aí eu falei, tudo bem, mas o que aconteceu? Não, porque eu tinha um investimento de $1 milhão, e aí eu fui investir, fiz as coisas erradas e acabei falindo. Aí eu falei, o senhor pode ouvir essa história aqui? Eu falei, e você? Não, eu quero vir aqui agradecer porque a minha empresa cresceu 3 vezes mais. Após o senhor ter me indicado aquele jovem, e o jovem estava sentado na mesma cadeira. Aquele jovem, eu fui ajudá-lo, mas ele me ajudou. Tanto que hoje ele é acionista da empresa, por conta dos resultados que ele me fez. Ele foi praticamente um José, que fez multiplicar meus ganhos. E eu vim aqui agradecer, que eu quero ajudar outras pessoas. Aí ele voltou e falou assim, Deus sempre vai te dar algo a mais, não para você, mas para ajudar o próximo. Quer crescer? Aquilo que Deus fizer não é para você. Ajude o próximo. E o próximo não é muitas vezes quem está tão próximo de você. É quem realmente ensine a pescar, não dê o peixe. Porque senão as pessoas que ganham de presente a primeira vez, isso é uma questão que as pessoas que recebem a primeira vez, elas acham um milagre. Recebe a segunda vez, uau, isso é uma provisão de Deus. A terceira, ela acha que é uma obrigação sua. Exatamente essa ordem. E aí, quando você não dá na quarta, ela vai te cobrar. Por que você não me deu? Mas eu estava te dando conforme estava me sobrando. Eu tinha um amigo meu que ajudava pessoas. E um dia que ele deixou de dar ajuda, a pessoa veio bater na casa dele falando que estava atrasada a conta dele. Por quê? Porque ele não ensinou a pescar. Ele estava dando peixe. Então, a melhor resposta, por que o ímpio prospera? Para de olhar para o ímpio e olha para você. Porque você pode estar sendo ímpio em algumas coisas. E a partir de hoje, a sua empresa vai ter alma. Tadã!